Então, tá aqui, né, o nosso cartaz aí que a gente utilizou para divulgar esse curso. Então, o que eu pensei, gente? Como já entregamos bastante sobre ideias lúdicas, não vai ter nesse também, tá? Também vai ter. Mas, assim, como a gente já entregou bastante sobre ideias lúdicas, já entregou bastante como contar uma história, como fazer ali no momento da contação de história, né? Nessa vez que eu pensei em falar um pouquinho mais como estruturar a sua aula, tá? Para que dê certo, para que flua de uma maneira bem legal. E também falar como você vai trabalhar não só o momento de contar a história, mas o antes e o pós contar uma história, tá? Muitos teachers relatam assim para mim, Ju, eu acabo não trabalhando com histórias porque eu conto ali a história, tenho a impressão que eles não entenderam, aí eu não sei o que fazer com a história depois, o que conectar. Tem mesmo essa insegurança às vezes, né? Então eu pensei em preparar agora para vocês focar bastante nessa parte mesmo de o que eu faço antes e depois de contar uma história, tá? E também como eu estruturo a minha aula, envolvendo o lúdico também, mas como eu planejo ela para ter certeza que vai dar certo. Tá joia? Bom, espero que vocês gostem, tentei pensar em algumas estratégias novas que sejam novidades para vocês, para fazer sentido vocês estarem comigo de novo, tá bom? Bom, vamos lá. Planejamento perfeito, né? Qual é o planejamento perfeito? Eu sei que o pessoal aí que é da rede pública está sendo bastante cobrado aí que estão assistindo aula, está sendo avaliado as aulas, né? Então tem essa dorzinha aí, né? De como apresentar uma aula bacana para ser bem avaliado. Não que vocês não tenham competência para isso, mas às vezes a gente precisa mostrar o que eles querem ver, né? E também quem é da rede privada, né, do professor particular, quer ali, né, garantir mesmo a aprendizagem coerente para o aluno e que vai te trazer mais clientes, mais estudantes, ok? Então, qual seria o planejamento perfeito? Então, eu coloquei aqui que nós vamos basear a nossa ideia de planejamento hoje em sequência didática. Então, eu vou falar para vocês sobre sequência didática. Como colocar o que você vai aplicar de uma forma organizada para que faça mais sentido, que seja assimilado de uma forma melhor pelo aluno, tá? Então, sequência didática nada mais é do que você pensar na organização, a palavra já diz, na sequência que você vai dar para essas atividades, para que faça mais sentido para o seu aluno, para que ele consiga compreender de fato e gere um conhecimento, tá? Então, assim, que ele não fique ali perdido naquela aula, né? Então, uma sequência didática é como eu vou organizar esses conteúdos para que faça sentido para o meu aluno e ele consiga crescer. Vamos imaginar aí uma escada, né? A escada, ela vai subindo, né? Então, a gente quer que esse aluno vá subindo no conhecimento, andando para frente e para cima, ok? Então, como que eu vou organizar isso? Pensando no mais simples para o mais complexo. Então, olha essa figura que eu coloquei aqui, que bacana, gente. Aprendizado contínuo versus um aprendizado contínuo e crescente. Nós queremos que o nosso aluno ele tenha um aprendizado contínuo e crescente, tá? Então, que ele caminhe para frente e para cima, não só para frente. Ju, dá exemplo prático disso. Um aprendizado só contínuo é eu pensar numa sequência de conteúdo, né? Então, eu começo lá, vou dar uns exemplos bem simplesinhos para ficar fácil de assimilar. Mas, assim, vamos pensar que eu vou ensinar hoje animais de estimação, aí depois eu vou ensinar animais da fazenda, depois eu vou ensinar os animais selvagens, né? Wild animals. Então, pets, farm animals, wild animals. Eu estou seguindo uma sequência, Ju. Eu estou caminhando, ó, né? Estou indo para frente. Tá, mas isso, se eu pensar só em caminhar numa sequência contínua, eu só vou entregando conteúdo. Eu vou jogando ali o conteúdo em cima do meu aluno. Imagina, Jana, fica tranquila, tá? Começamos agora, amor. Aí, se você tiver alguma dúvida, você pode ligar o microfone e perguntar, tá? Seja bem-vinda. Então, assim, eu só vou entregando. Agora, se eu não pego esse conteúdo, animais de estimação, né, pets, e trabalho de uma forma crescente,
eu não consigo continuar para frente, tá? Ou eu continuo para frente, mas aquilo não é absorvido pelo meu aluno. Não faz sentido, eu só joguei ali o conteúdo. Às vezes a gente não tem aquela sensação assim, nossa, parece que eu estou só depositando conteúdo para o meu aluno, né? Aquela aula conteudista. Parece que eu estou só colocando ali, mas ele não aprende. Você fala assim, nossa, eu falei sobre isso, mas ele não aprende, ele não assimila, porque eu estou só jogando, né? E estou seguindo para frente. Mas eu não estou trabalhando esse conteúdo, de fato, para que ele cresça em conhecimento, para que vá fazendo sentido. Vamos lá, vamos mostrar isso na prática, tá? Então, se eu tenho um conteúdo, né? Como que eu devo organizar esse conteúdo? Primeiro, eu faço a introdução, eu entrego o tema, né? Olha, nós vamos falar sobre animais de estimação. Eu entrego com uma música, com um vídeo, com uma história, com um jogo. Eu apresento, eu crio uma atmosfera desse conteúdo para o aluno, tá? Na sequência, né? Eu vou lá ensinar o vocabulário, as regras e conceitos sobre aquilo. Então, eu entreguei ali, coloquei uma música, um vídeo, uma história, entreguei o contexto todo, né, sobre o que nós vamos falar, familiarizei esse aluno. Aí eu começo o quê? A apresentar e trabalhar de fato o vocabulário, a regra e o conceito daquilo, tá? Ainda como uma ponte, né, eu sendo uma ponte do conhecimento para o meu aluno, eu começo a dar atividades para ele com a ajuda do professor. Então, eu dou um jogo, uma atividade mais lúdica, um exercício para fazer sentido aquilo, mas ainda com a minha intervenção, ainda com a minha ponte, né? E depois eu faço com que ele trabalhe isso de forma autônoma. Então, eu apresento um conteúdo para o meu aluno, coloco ele dentro de um contexto. Olha, nós vamos falar sobre animais de estimação. Então, eu coloco lá uma musiquinha, alguma coisa ali, para ele começar a entrar nesse clima, ele entender sobre o que nós vamos falar. Aí eu começo a trabalhar o vocabulário, apresento o vocabulário, entrego esse vocabulário de animais para ele. Depois eu dou um exercício mais fácil, mais simples, com a minha intermediando, né? Ali estando junto, um jogo, um exercício que eu esteja intermediando ainda aquele vocabulário, né? Depois eu vou proporcionar situações de autonomia, que ele vai ter que pensar sozinho sem a minha ajuda. E a avaliação para ver se deu certo, né? Eu vou verificar a avaliação aqui, não precisa ser avaliação escrita, que a gente está acostumado, pode ser aí uma avaliação mesmo de observação, formal ou informal. Então, calma que a gente vai explicar cada vez melhor isso. Vocês conhecem a pirâmide de Glasser? Conhecem? Quem conhece, dá um joinha. Quem já ouviu falar? A Manu, a Green Teacher, que tá sem o nome aí, eu fico perdida. Já conhece. Quem não conhece, agora dá um joinha. Roberta, Jana, Diana, Paula, não conheço, a Vanessa escreveu. Tá, Bárbara, Josi, muito bem. Ó, gente, essa pirâmide de Glasser é um estudo, tá? É algo que vocês podem depois pesquisar mais, se aprofundar, tá bom? Vou falar bem, né, o básico dela aqui, porque tem muito conteúdo para entregar para vocês. A Ivonete colocou, não conheço. Ótimo, então a gente vai conhecer hoje. Ela, através de muitos estudos de neurociência e tudo mais, foi desenvolvida essa pirâmide, né? O Glasser mesmo, né, quem desenvolveu, que mostra quais são as habilidades que geram mais aprendizado e quais geram menos, tá? Então, vejam que essa pirâmide, ela mostra, ó, de 10 a 90%. Então, nós temos aqui, ó, 10%. Quando eu conheço, se for joinha na hora errada. Ah, tá, Rô! Veio o joinha atrasado, hein? Mas tá bom, importante que você conhece. Então, assim, 10%, o aluno aprende 10% quando ele lê alguma coisa, tá? 20% quando ele escuta, 30% quando ele vê, e 50% quando ele consegue ver e escutar ao mesmo tempo. Esse ver e escutar é a prova de que quando eu estou explicando um conteúdo pessoalmente para criança, eu tenho que usar imagem. Tá? Então, só falar verbalmente, só mostrar às vezes ali no livro, é muito básico.
tá? Agora, eu estou explicando, estou mostrando, por isso que o professor de inglês é apaixonado por flashcards, né? Então, se eu estou ali mostrando um slide, uma imagem, uma foto, e falando ao mesmo tempo, olha como eu aumento a chance, né, do meu aluno entender, do meu aluno aprender, tá? Aí tem o aprendizado ativo, que é daí que vem as metodologias ativas, que a gente ouve tanto, né? Que o pessoal cobra muito. Olha, você tem que usar metodologias ativas. Metodologias ativas são estratégias. A Vanessa colocou, gosto de música e gestos, o TPR, né? Então, fazer ali um movimento conforme você está cantando ou ensinando um conteúdo, você movimenta para que o aluno faça os gestos, para que o aluno associe. É legal pedir para eles fazerem o gesto junto para criar conexão neural, tá? Então, quando ele faz o gesto junto, ele também está aumentando a absorção do conhecimento, porque ele está aí desencadeando aí conexões neurais do corpo dele com o que ele está visualizando e ouvindo. Então, é legal não só o professor fazer o gesto. Então, muitas vezes eu peço para os alunos fazerem os gestos junto comigo. Né? Essa semana a gente aprendeu chores, né? Então eu falava lá, wash the dish. E eu fazia o gesto e falava, todo mundo fazendo o gesto comigo. E repetindo, porque aí a associação é maior. A gente tem a tendência, às vezes, só de falar assim, repeat, né? Repete. Mas quando eu faço um movimento junto, e peço para eles fazerem o movimento junto quando eles repetem, a associação é muito maior. Porque a gente está fazendo aí conexões neurais, tá? Entre o corpo e a mente, a audição, a visão, e tudo está desencadeando a aprendizagem aí, ok? Meu aluno tem 12 anos de idade, começamos agora. Peraí, deixa eu ver a mensagem. Começamos agora, percebi que ele é bem básico. Essas dicas podem ser adaptadas para ele? Claro, principalmente para o básico, tá? Então, eu vou trabalhar ali conteúdo muito foco no vocabulário e eu vou fazendo gesto, tá? E qualquer base, a gente vai ver aqui na prática, eu fiz um esqueminha para vocês, tá? De como eu consigo pegar qualquer conteúdo e trabalhar dentro dessa pirâmide, tá? Apresentando conteúdo e depois chegar ao ponto dele reproduzir isso. Então, qualquer conteúdo, por mais básico que seja, por mais simples que seja, é possível você fazer essa dinâmica. Eu coloquei até um passo a passo aqui pra gente, tá? Vou chegar, eu começo na teoria, depois eu vou mostrando no prático, tá bom? Então, aqui, ó, se eu peço para o meu aluno discutir o tema, né? Praticar o tema, reproduzir, quando eu falo ensinar os outros, ele está reproduzindo aquilo, né? Então, olha como vai aumentando a absorção da aprendizagem. Então, essa pirâmide mostra para a gente quais são as estratégias que geram mais ou menos conhecimento, mais ou menos aprendizagem no aluno. Lógico que tudo isso daqui faz sentido, tá? A explicação expositiva, que é aquela que o professor fala e mostra ali na frente, está relacionada ao aprendizado passivo, mas é importante, ele é a base. Depois a gente vai aumentar aí esse desenvolvimento do aprendizado com o aprendizado ativo, tá? Fiz um outro esqueminha aqui, ó, mas depois eu vou mostrar com atividades mesmo. Então, aqui, ó, aula 1, eu apresento o nome dos animais, com flashcards, com música. Então, ó, meu aluno tá, ó, escutando e vendo, escutando junto, tá vendo? Aprendizado passivo, mas eu tô dando a base do conhecimento. Tem que começar de algum jeito. No fundo, a gente percebe que todos aprendem. Peraí, deixa eu abrir aqui. Que todos aprendem com o básico. O aprender fazendo é mágico. Por exemplo, vocabulário de aeroporto, montar uma estrutura mesmo que pequena de imagens e fazer com que eles vivenciem faz milagres na linguagem. Sim, aí essa parte de você montar um ambiente de um aeroporto, vem aqui no praticar. Né? Vem aqui até no ensinar os outros. O ensinar os outros, gente, não é pedir para o seu aluno ir lá na frente da sala e começar a explicar o conteúdo. Pode fazer isso também, que é a metodologia da sala invertida, né, nas metodologias ativas? Pode. Mas o ensinar os outros, se ele está ali simulando conversar com uma aeromoça, por exemplo, conversar no balcão de um aeroporto para pedir uma passagem, ele está ali, de certa forma, ensinando os outros, porque ele está ali fazendo um roleplay com os outros amigos, né? E aí ele está fazendo a fala dele para que o outro reproduza, né, uma resposta. Então, o fato de ele estar fazendo uma fala ali para o outro colega
perceber o que ele quer e devolver uma resposta, já é um ensinar os outros. Ele está ali, né, de uma forma mais implícita, mas ele está ensinando um amigo o que o amigo deve responder. Né? Então, de certa forma, o ensinar não é só eu ir lá na frente e mostrar o que eu aprendi e explicar para o outro. Bom? Então, aí aqui, por exemplo, peraí, deixa eu fechar aqui, senão depois eu não vejo. Aí. Então, aqui, por exemplo, apresentei os nomes lá com flashcards, né? Aí eu vou com um jogo de associação de imagem. Então, eu estou dando ainda uma base. Quando eles vivenciam, são pertencentes ao contexto. Isso mesmo. Eles estão vivendo aquilo. Ele não tem oportunidade de ir no aeroporto praticar, mas ele está vivendo uma situação fictícia, porém prática da situação, né? Então, assim, eu pego e faço um jogo de associação com a imagem. Então, eu já expliquei o conteúdo, eu expliquei o vocabulário, eu mostrei o vocabulário, mas agora eu quero que ele acomode esse vocabulário na cabecinha dele. Só que ele ainda está cru, né? Ele ainda está ali com dificuldades. Então, por intermediação minha, eu vou dar um jogo de imagem. Então, eu ainda estou dando suporte. Tá vendo que eu ainda estou dando a imagem de suporte para ele, né? Aí depois, eu já começo a trabalhar dentro de um contexto, falar sobre esse animal, descrever esse animal, certo? E por último, eu dou para ele a autonomia, uma atividade ativa, para ele falar sobre o animal favorito dele. Então, olha como a gente foi, a aula 1, a gente se baseou aqui, no aprendizado passivo, certo? Aqui, depois, na hora de jogar um jogo, a gente foi mais para o meio aqui da pirâmide, né? A Vanessa colocou um coraçãozinho. Olha lá, Jane. Ai, que bom que vocês estão gostando. E aí, depois, descrever o animal, fazer a reprodução aí do que ele gostou e tal. A gente está vindo aqui para o final da pirâmide. Então, vocês estão entendendo quando eu falei lá de uma aprendizagem linear e crescente? Né? Eu continuo caminhando com o meu aluno, porém, eu vou dando para ele mais alimento, para ele ir crescendo. Né? Eu vou assim, é como se a gente fosse tirando o nosso, incentivando o dele. A gente começa entregando o nosso, né? A gente se entrega toda ou todo, né, para o aluno. Depois a gente começa a fazer uma pontezinha e vai saindo de fininho. Até que no final ele está lá protagonizando sozinho. Isso com cada conteúdo, gente. Tá? Com cada conteúdo que eu for apresentar para o meu aluno. Entendeu? Então, assim, se eu conseguir fazer isso dentro de uma aula, legal. Se não, eu posso sequenciar isso, fazer essa sequência didática em 2, 3 aulas, mas dentro daquele conteúdo que eu quero atingir. Bom, aqui, por exemplo, quem não conhece a VIP Room ainda do Miss Teacher, né, que é a plataforma de materiais do Miss Teacher, essa é uma sequência didática lá da VIP Room, da nossa plataforma de materiais. Depois eu falo um pouquinho dela para vocês, para quem não conhece. Eu peguei aqui uma sequência didática para dar um exemplo mais prático, né? A Regininha colocou good morning, Regina, welcome, seja bem-vinda. Aí, coloquei aqui a sequência didática, né? Do início passivo, que é a base, a culmina do ativo. Isso mesmo. Então, a gente vai depois, vem para o básico, né? Para o passivo e vai para o ativo. Bom raciocínio. Gente, eu amo quando vocês escrevem no chat, porque vocês me ajudam também, né, no meu raciocínio, e vai trocando as ideias. Depois, se vocês tiverem ideia prática, também pode colocar. Eu já trabalhei uma brincadeira assim. Eu trabalhei. Então, é legal que a gente faz essa troca, enriquece mais ainda, tá bom? E aí, aqui tem a sequência. Por exemplo, aqui era Places in Town, né, os lugares da cidade. O material começa com videozinhos, sugestões de vídeo, música para você apresentar o conteúdo, fazer eles entrarem no contexto aí, né, no ambiente que nós vamos trabalhar. Aí, só apresento o vocabulário, tá vendo? Vamos imaginar que eu tô com os flashcards mostrando, né? Falei ali, apresentei o conteúdo. Eles ainda têm imagem, tá vendo que eles estão com base na imagem? Eles podem ir lá até copiar o vocabulário que está no material e colocar o nome dos meios, dos lugares da cidade, tá?
Então, ó, eu tenho a base ainda, eu tô dando ainda ali para ele uma basezinha, né? Tô ainda segurando na mão dele ali, para que ele tenha a imagem, bom? Depois eu começo a tirar a imagem e eu quero que ele pense bastante na estrutura da palavra, tá? Mas ainda aqui, ó, eu tenho a palavra cheia, eu tenho a palavra completa, bom? Eu já posso começar aqui a verbalizar com ele situações desses locais da cidade sem precisar mais se basear em imagem, que ele já comece a fazer sentido para ele o que é um bank, o que é um supermarket, o que é uma school, sem precisar ficar olhando para a imagem. Então, a gente está trabalhando agora mais o vocabulário, e aí a minha abordagem oral vai levar ele a não precisar mais tanto da imagem. Aqui, ó, é uma atividade que tem lacuna, né? Aqui eu tenho a palavra inteira, aqui eu já tenho lacuna. Ele tem que começar a associar a escrita desse conteúdo agora, que eu já dei para ele inteiro. Tá vendo que eu vou tirando o suportezinho para ele começar a pensar melhor, né? Então eu não estou mais dando a palavra inteira. Eu estou dando a palavra fragmentada para ele lembrar a escrita, para ele lembrar qual é a palavra que está ali, para ele exercitar como escreve. E venho com a parte oral, e venho com o contexto. Aqui são dicas do que é o estabelecimento, para eles associarem qual é a palavra para escrever. Então, aqui eu já estou, olha como eu já estou crescendo, estou dificultando um pouco mais. Eu dei o vocabulário com figura, aí eu venho para cá, trabalho bastante o vocabulário para ele, aí eu começo a contextualizar como é esse ambiente e dou o vocabulário fragmentado para ele preencher. Aí eu vou dificultar um pouquinho mais, eu vou para um mapa. Agora está dentro de um contexto, de como é essa situação, de como acontece. Aí aqui, ó, ele vai ter que reproduzir isso, ele tem a dica do estabelecimento, ele vai ter que associar o que é, né, e desenhar, enfim, mas eu não tenho mais o vocabulário pronto para ele. Depois que eu acomodei tudo isso, que é o vocabulário, o contexto do que é os lugares da cidade, eu posso começar a crescer, abrir mais o leque para o que mais pode estar envolvido com estabelecimentos, né, com lugares da cidade. Aí eu venho com itens que eu posso comprar nesses estabelecimentos. Então, não estou mais só falando de nome de estabelecimento, eu estou trazendo vocabulários novos. Eu estou aumentando, porque eu já acomodei todo o conhecimento sobre o vocabulário, né, de lugares da cidade. Agora eu posso começar a ampliar. Lógico que isso não vai acontecer tudo numa aula só, tá, gente? Se é uma aulinha de 45, 50 minutos, foca na primeira aula trabalhar vocabulário, né? Na segunda você já vai trabalhar o contexto e começar a tirar ali o suporte dele para ele começar a caminhar sozinho, bom? Aí eu entro aqui, ó, com itens que eu encontro nesses lugares, estou ampliando o vocabulário. Aí acho que meu aluno está pronto agora para voar sozinho. Eu coloco ele numa situação de simulação real. Então eu tenho um jogo de tabuleiro aqui, ó, que vai ter dicas para ele responder, perguntar, eu preciso de de repente ele encontrou alguém na rua perguntando para ele que ele precisa comprar um livro, mas se tem alguma biblioteca, uma livraria por ali, e aí ele vai, ó, e se expressa no jogo, né? Vai simular em uma situação real. E aí tem aqui para os menores também um craft, né? Uma construção de corte, colagem, que quando ele está ali colocando a mão na massa também ele está criando conexões. Eu posso montar essa cidade, simular alguma coisa, né? Então eu posso explorar esse material. Tem professor que até vem aqui e recorta as figurinhas e monta uma maquete com eles, né? Então, mas qual é a ideia? É eu começar lugares da cidade, a última atividade que dou, a eles tirarem foto dos lugares da cidade por sorteio e eles fazem um cartaz e descrevem o lugar. Eles fazem uma lista de 10 itens do que é de estabelecimento. Depois fazemos a exposição na escola. Ótima ideia! Olha, eu sempre trabalhei com maquete, mas nunca pedi para o aluno fotografar. Né? Olha lá, tá vendo como a gente vai crescendo aí em parte, né? Ó, depois fala para como podemos ter acesso a essa. Peraí, deixa eu clicar aqui para ver inteiro. A plataforma, é isso? Acho que é a plataforma VIP Room, né? Cortou um pouquinho a mensagem aqui para mim, onde apareceu.
Já conto para vocês, tá? Tem até presente para vocês de cupom de desconto, se vocês quiserem, tá? Mas falo sim, pode deixar. E aí, ó, deixa eu ver mais um outro exemplo. Um outro exemplo aqui, ó, né? Essa é outra sequência de material que tem lá na plataforma. Então, ó, apresento aqui para eles vocabulário, né? Depois eles associam a imagem com a palavrinha embaralhada, eles têm que conseguir desembaralhar essa palavra e encontrar. Depois a gente traz para um contexto mesmo social através de uma conversa que eles podem reproduzir como um teatro. Então eles começam a entender melhor do que se trata. Aí eu vou para a estrutura gramatical, porque eles já têm a base do vocabulário, trabalhar a estrutura. Que legal esse da foto. Eu sempre trabalhei com maquete. Ah lá. Não é? Eu também sempre trabalhei com maquete ou simulando dentro da sala. Pegar a carteira, junta 2, 3 carteiras e faz de conta que aquela carteira é o banco. Né? Depois eu junto mais 2, 3 carteiras, faço de conta que ali é o supermercado. E aí a gente até fala, né? Quando é para trabalhar as prepositions, né? Turn left, turn right, where is the bank? E aí eu vou trabalhando ali, mas como se a sala de aula fosse a cidade e as carteiras fossem os estabelecimentos. Também é legal. Da foto, achei super bacana, já vou aplicar também. Aí aqui, ó, né? Vou trabalhar gramática. Então, cresci, ó, comecei com vocabulário, cresci para gramática. Dentro da própria gramática, eu posso fazer esse esqueminha de ir crescendo em conhecimento com eles. Aí depois eu já vou para um contexto, né, maior. Tem aqui o jogo para... esse jogo eu posso utilizar para trabalhar o vocabulário aqui, na hora que eu estou acomodando o vocabulário com eles. Tá? E depois eu posso criar situações de reprodução real para eles praticarem o conteúdo. Então, ó, olha o esqueminha que eu fiz aqui. Então, o que tem que ter na nossa mente, tá? Eu tenho que preparar meu aluno para receber esse conteúdo. Então, primeiro, crio ali um ambiente que ele vai começar a entender sobre o que nós vamos falar. Então, a primeira coisa é preparar o aluno, começar a criar o ambiente para ele entender, opa, vamos falar sobre lugares da cidade. Então, eu coloco um vídeo, coloco uma música, começo a socializar ele com o conteúdo. Aí eu vou apresentar mais o conteúdo, né? Então, eu apresento lá com flashcards, enfim, o conteúdo. Aí eu vou acomodar esse conteúdo. Então, eu dou lá o jogo da memória para ele acomodar esse conteúdo, né? Uma brincadeira, um jogo ali, pensando no vocabulário, tá? Estou trabalhando no vocabulário. Aí eu reforço, né? Eu reforço esse conteúdo com ele, dando um exercício que ele consiga fazer com mais autonomia, tá? Ele vai testar e exteriorizar. Então, aí é a hora que eu começo. O que é o exteriorizar? Eu acho que o aluno compreendeu esse vocabulário, então eu vou pedir para ele agora reproduzir de forma autônoma, lá o final da pirâmide. Né? Então, eu peço para ele ensinar alguém, ele explicar lá na frente, ele fazer um roleplay sobre o vocabulário. E aí, eu vou crescer de novo. Eu começo lá no início de novo. Já fechei o ciclo do vocabulário? Agora eu vou explicar para ele como que ele usa isso num contexto, como que ele usa isso com preposições de lugares, como é que ele usa isso com uma gramática. Então, eu começo de novo, ó, apresento a gramática para ele, dou um jogo que acomode essa gramática, reforça esse conteúdo e peço para depois, junto com o vocabulário que a gente já fechou o ciclo, mas agora a gramática que eu expliquei, né, que é algo mais difícil, eu vou pedir para ele de novo exteriorizar uma situação juntando os dois. O que ele já acomodou na primeira aula com os vocabulários, o que ele acomodou agora com as estruturas que eu expliquei, ou com o contexto que eu expliquei. E aí ele vai exteriorizar de novo. Então, sempre fazendo esse ciclo. Eu apresento o conteúdo mais básico, conteúdo mais fácil daquela matéria, apresento para ele, deixo ele acomodar, reforço aquilo com ele, vou tirando minha mão e vou dando autonomia para ele, peço para ele praticar e exteriorizar. Depois eu volto lá para o início agora para dar uma sequência de um conteúdo mais difícil que está dentro dessa mesma matéria. Aí eu começo tudo de novo. Até onde eu chego num momento que eu acomodei e trabalhei tudo com ele dentro dessa história de places in town e ele já dominou tudo da matéria, tá? Agora, o que acontece muitas vezes, a gente só faz o expositivo, só o professor fala, né? Ou a gente só
vai depositando o conteúdo ali, mas não deixa ele vivenciar, praticar e acomodar isso, bom? Então, essa é a ideia de planejar uma aula. Tudo bem até aqui? Vocês querem compartilhar comigo se está tudo bem? Entenderam esse ciclo de planejamento? Pode colocar no chat aí, pode colocar a mãozinha, a Diana, a Ivonete, a Paula, muito bem. Então, nós fechamos um conteúdo que eu queria passar para vocês. Agora a gente vai falar do lúdico. A Green também colocou palminhas. Como que é o nome da Green? Green, coloca seu nome aí, que só parece Green para mim. Quero te chamar pelo nome. A Thelma, a Bárbara. Tudo bem. Bom, agora... Deixa eu ver. Vários teachers colocando. Estou vendo aqui vocês colocando as palminhas. Eu fico feliz, hein? Bom, vamos falar agora sobre o lúdico, tá? Esse ciclo também se encaixa nas storytelling? Sim, se encaixa no storytelling. Depois, no final dessa sequência aqui que eu vou passar para vocês, a gente vai falar sobre storytelling e histórias no geral, tá? A gente vai usar o mesmo raciocínio na hora de ensinar histórias. Mesma sequência de planejamento de aula com as histórias, tá bom? Então, pode utilizar em tudo que você for ensinar, pensa nessa sequência aí, né? Do mais fácil para o mais difícil e usar lá a pirâmide, né? Faço o expositivo, explico, depois eu vou levando o aluno a vivenciar o conteúdo e reproduzir de forma autônoma. Então, sempre nessa linha de raciocínio, tá? Bom, o lúdico. Gente, quando eu falo de lúdico, tá? Muitas vezes fala assim, o brincar, né? O dar jogos. Não, não necessariamente. O lúdico é tudo que eu deixo ali mais dinâmico, mais ativo, né? Mais engajador. É lúdico. Então, nós vamos ver alguns exemplos bem simples para você ludificar uma aula, que não necessariamente precisa levar um jogo super legal. Lógico que pode levar, né? Todo mundo ama. Mas a gente fica assim, nossa, na minha escola não tem computador, não tem acesso à internet, não tem, sei lá, né? N coisas que podem falar assim, nossa, queria tanto trabalhar uma coisa mais lúdica, eu não tenho, eu não vou comprar jogos em inglês, é caro. Então a gente vem, e na plataforma VIP Room, sempre o material que eu desenvolvo, gente, eu coloco o lúdico de alguma maneira, tá? Eu sou super a favor do lúdico, a gente vai ver por quê. Por que o lúdico é importante? Tá? Se a gente pensar lá as múltiplas inteligências, na própria pirâmide de Glasser, que a gente já viu no slide anterior, e nas metodologias ativas, é o lúdico que vai entrar aí como ferramenta para a gente produzir as múltiplas inteligências, a pirâmide de Glasser e a metodologia ativa. Né? Eu não tenho como simular para o aluno a vivência de um conteúdo se não for uma aula com lúdico. Então, quando a colega falou, né, simular um aeroporto, isso é lúdico. Eu estou tirando do papel, estou tirando só da explicação expositiva. Tá? Então, tudo que eu dinamizo mais, que eu coloco uma gamificação, que eu coloco o aluno como protagonista, que ele manipula alguma coisa, que vai além do livro, eu estou ludificando. Tá? Então, aqui, ó, quem conhece os tipos de inteligência, as múltiplas inteligências, coloca a joinha quem conhece que eu bebo água. Muito bem, ó, Magda, Policé, todo mundo aí colocou. As múltiplas inteligências é mais conhecidinha, né? Muito bem, já vi todo mundo, todos os joinhas, a Thelma, ótimo, perfeito. Múltiplas inteligências de uma forma bem resumida, né? De uma forma aí bem resumida, as múltiplas inteligências, eu não conheço, sorry. Jana, você vai conhecer agora, tá bom? Fica tranquilo. Ninguém vai sair daqui com dúvidas, e se tiver dúvida depois, manda mensagem para mim também, que eu tenho prazer de ajudar, tá bom? Tipos de inteligência, tá? Então, nem todo mundo, ou melhor, né? Ninguém aprende exatamente igual, tá? Vocês vão falar assim para mim, tenta pensar um pouquinho como que você aprende. Você tem necessidade de anotar quando alguém está falando alguma coisa?
quando alguém está falando uma coisa, você tem necessidade de visualizar aquilo, de conseguir ver, né? Como que você, quando você está aprendendo, fazendo um curso, você está aqui comigo agora, quais estratégias você está usando para conseguir assimilar? Ju, eu estou aqui fazendo almoço, estou te ouvindo e estou entendendo. Não, Ju, olha, se eu não parar, ficar olhando o que você está mostrando, eu não entendo. Ai, Ju, olha, se eu não for lá e fazer uma vez, eu também não entendo. Então, isso são múltiplas inteligências, né? O nosso cérebro aí trabalha de formas diferentes, né? Então, assim, eu sou uma pessoa, né, que eu sou muito do visual. E eu sou muito de pegar assim, se você começar a falar para mim, olha, para você fazer o arroz, você pega a água, você põe para ferver, depois você pega o grão do arroz, tá? Gente, eu começo na minha mente imaginar a cena. Porque se eu só ouvir a pessoa, dali a pouco eu tô em Nárnia e não sei mais sobre o que a gente está conversando, tá? Então eu preciso, na minha mente, criando a imagem daquilo, para eu gravar. E se a pessoa fizer o arroz uma vez na minha frente, eu vou arrasar no arroz. Porque eu sou muito memória visual, eu preciso ver, eu tenho necessidade de ver. Eu não sou aquela pessoa que, se tá só a pessoa falando lá na frente, falando, totalmente expositivo, eu presto atenção, né? Quer ver na igreja, né? Todo domingo eu vou na igreja. Se a pregação é só falar, daqui a pouco eu tô pensando, o que eu vou fazer de almoço? Ai, meu filho não fez a tarefa, eu vou ter que chegar em casa. Eu sou assim. Agora, se tá mostrando alguma coisa junto no telão, né? Se tá fazendo storytelling, ele tá contando um fato interessante, aí eu super me prendo no conteúdo. Então, isso são as múltiplas inteligências. E os nossos alunos na sala de aula, gente, eles também, a gente tem uma sala ali mesclada. Aí, às vezes, você fala assim, ai, sempre os mesmos que aprendem, mas a gente está usando estratégias diferentes, né? Então, vai ter aluno que ele é mais espacial, né? Que ele precisa ali mais de coisas concretas. Depois vocês pesquisam mais a fundo sobre as múltiplas inteligências. Tem aluno que ele é mais musical, ele é mais do áudio, da audição, do ouvir, né? Ele pega ali muito mais fácil quando ele ouve, né? Tem os que são lógicos matemáticos. Gente, eu não sou da área de exatas. Sou formada em administração também, mas sou péssima, né? Não sou de exatas, não adianta, né? Fiz assim aos trancos e barrancos uma faculdade de exatas, mas eu sou da humanas. Da humanas eu me divirto, né? Gosto de falar, gosto de me comunicar, né? Gosto de me expressar. Então, não sou do lógico matemático. Não é a minha inteligência maior. Dou conta de fazer uma matemática, uma conta se eu prestar muita atenção e treinar. Consigo, né? Sou uma pessoa que tenho condições de aprender, mas não é a minha praia. É algo que eu tenho que, assim, me esforçar muito para compreender. Não é uma coisa que vem fácil, tá? Existencial, o interpessoal, aquela pessoa que é mais fechada, que ela só se compreende no mundinho dela, aquele aluno que fica quietinho, não fala, mas quando você vai fazer ali uma avaliação, ele responde tudo bonitinho. Por quê? Porque é o mundinho dele, né? Ele só entende ali sozinho na dele, tá? Não, desculpa, errei. O inter, né? O inter é quando eu socializo com outra pessoa. É o intrapessoal que é a pessoa no mundinho dela. Agora, o interpessoal, não. Né? Eu tenho que estar em grupo, eu tenho que fazer um trabalho em grupo, eu tenho que estar em dupla, eu tenho que conversar, eu tenho que expor opinião, eu tenho que ouvir o outro, senão eu não consigo compreender o conteúdo. Né? O linguístico, aquela pessoa que tem muita facilidade em comunicação. Vou falar meio por cima, para dar tempo de a gente passar toda a parte prática. Mas vocês podem depois pesquisar mais. O corporal sinestésico é aquele que precisa também muito do movimento do corpo para compreender. É aquele aluno que no tipiar arrasa, né? Que é lá o que a nossa colega comentou, de trabalhar o movimento. São Sebastião. Welcome, Flávio! Ai, desculpa, Flávio, eu não sabia que Green era você, amor. Desculpa, viu? Seja bem-vindo. Seja muito bem-vindo. Agora eu sei que é o Flávio. Muito bem. São Sebastião, olha lá, ó, mais um lugar para passar as férias.
Aí aqui nós temos, então, as múltiplas inteligências. Então, se eu não usar do lúdico e usar de várias estratégias diferentes, né? Se eu não usar, por exemplo, de uma brincadeira com música, eu não vou atingir quem é musical. E uma brincadeira com música é uma atividade lúdica, né? Se eu não usar aí, ó, alguma coisa que ele vai movimentar o corpo, eu não vou atingir meu aluno que é corporal sinestésico, tá? Se eu não colocar eles para trabalhar em grupo, jogar um jogo junto, eu não vou atingir meu aluno que é interpessoal. E jogar um jogo, fazer uma atividade em grupo, é lúdico, tá bom? Então, veja como o lúdico ele vem para dar essa base aqui, ó. E as metodologias ativas? Eu também preciso do lúdico para desenvolver as metodologias ativas. As metodologias ativas são as metodologias que proporcionam a base da nossa pirâmide lá, de Glasser, né? Lá onde eu falo lá sobre o aluno reproduzir o que ele aprendeu, ensinar os outros, né? Ele ser protagonista do conhecimento, né? Fazer ali aquela base ali da pirâmide, é através das metodologias ativas. Eu colocar ele numa sala de aula invertida, onde o aluno vai explicar o conteúdo, né? O aluno vai falar sobre o que foi aprendido, né? A gente usa muito isso em seminário na faculdade, né? Onde você vai lá falar o que você entendeu. O lúdico seria qualquer tipo de atividade que tira o aluno, peraí, que tira o aluno. Ixi, fechei aqui, peraí. Acho que aqui tira o aluno de uma situação passiva. Tá? A gente pode falar isso. O lúdico, ele é aquilo que você tira o aluno numa situação passiva, você coloca que tira o aluno do livro. Ótimo, Jana, isso mesmo. Que tira o aluno do livro, tá? Que tira ele só ali de lousa, professor explicando e livro. O lúdico é o que eu trago dinamismo, que eu trago movimento, que eu trago envolvimento, brincadeira, engajamento, tá bom? Eu posso fazer uma explicação lúdica, a gente vai ver aqui. A própria explicação do professor do conteúdo pode ser lúdica. Vou mostrar para vocês, no exemplo, nas práticas. Então, aqui, ó, aprendizagem entre times, eu colocar eles em grupos para estudar, né? Projeto, desenvolver um projeto. A gamificação, que é criar um jogo com aquele conteúdo, né? O ensino híbrido é quando eu misturo aí tecnologia com a parte mais estrutural, a parte mais física, né? O livro com uma tecnologia, né? Então, eu faço o híbrido. Então, aqui, metodologia ativa também, o que me permite, uma das ferramentas que me permite muito trabalhar a tecnologia ativa é o próprio lúdico. Tá? E aí, de novo, a gente vem naquilo. Quanto mais diversificar as estratégias, né, os recursos que eu estou utilizando, mais fácil atingir esses alunos. Tá? Todos os tipos de alunos que eu tenho numa sala. Então, às vezes, um aprendeu por meio da explicação expositiva, mas aprendeu na hora de fazer o jogo, aprendeu. Então, tudo isso tem que estar inserido nas nossas aulas. Lógico que você não vai fazer todas as metodologias ativas, atingir todos os tipos de inteligência, múltiplas inteligências numa aula só. A gente tem pouco tempo para muita coisa, né? Mas vai colocando isso. Eu tenho esse conteúdo aqui todo de places in town. Então, eu vou dar uma diversificada. Uma hora eu vou dar um exercício aí com brincadeira, depois eu vou dar um exercício de registro, depois eu vou pedir para algum aluno lá na frente escrever alguma coisa, falar alguma coisa. Então, vai pensando em formas de diversificar, ok? Metodologias ativas tem muito mais do que isso. Essas são algumas, tá? E aí, aqui eu deixei para vocês 15 formas de ludificar, depois eu vou compartilhar esse material, e aí vocês têm aí esse rascunho, tá? Que se quiser dar um print também, mas eu vou compartilhar com vocês. Depois eu vou passar para vocês, mas vou ler rapidinho só os tópicos, ó. Criar sistemas, brincadeiras que geram pontuação, fazer com eles medalhas, conquistas, né? Dar alguma premiação, alguma conquista, alguma ideia aí de um game mesmo, né? De um jogo de videogame, caça ao tesouro, jogo de tabuleiro, karaokê, roleplay, quiz, memory games, escape room, bem legal também, escape room. Tá? Quem não conhece muito essa técnica, dá uma estudadinha, que é eles irem desvendando mistérios para achar a próxima pista, para até conseguir escapar aí desse cativeiro, vamos dizer assim, né? Então, bem legal. Desenho com instruções, então você vai falando, eles vão desenhando. Corrida de palavras.
Então, olha só, eu tenho um vocabulário, eu preciso ensinar o vocabulário para o meu aluno, né? Eu preciso que ele escreva no livro, numa atividade escrita do livro, aquele vocabulário. Vamos supor lá a atividade do Miss Teacher, da VIP Room, de escrever o vocabulário nas figuras ali dos places in town. Aí eu posso ludificar isso depois, gerando uma brincadeira. Corrida das palavras. Eu falo a palavra, o aluno corre para escrever na lousa. Eu estou fazendo com que ele vire protagonista ali e estou ludificando, ok? E é uma estratégia super simples. Bingo inglês, professor robô, professor dá comandos engraçados, muda o tom de voz, muda a entonação, também legal. A Mystery Box, que é super conhecida, que dá para usar até com adulto, né? Vou mostrar para vocês depois vídeo, imagem. Tirar coisas de dentro, eu posso apresentar um vocabulário, eu posso só levar o flashcard e levantar lá e falar, bank, e mostrar a imagem, mas eu posso colocar dentro de uma caixa de surpresa, uma caixa misteriosa, e ir tirando. Eu já ludifiquei. Eu já prendi a atenção deles de um outro jeito, né? Então, se eu pego ali só os flashcards, que eu já estou acostumada a trabalhar, e vou mostrando, né? Dog, cat, bird. Legal, eu estou usando imagem e estou mostrando. Aí, se eu coloco numa caixa misteriosa, dentro de uma caixa, e falo, think an animal, tell me name, which animal is it, surprise, e tiro ali dentro de uma caixa e mostro o flashcard, dog, eu já ludifiquei, eu já criei uma atmosfera diferente, eu já prendi a atenção deles de uma maneira diferente, tá? Eu já gerei ali conexões diferentes com a mesma coisa que eu sempre uso, né? Que são os flashcards, mas já é um ensino mais lúdico. Então, tá vendo como que não precisa ser um negócio, um jogo da internet, levar eles para a sala de informática legal? Não tô falando que não é para levar, bacana, mas às vezes o ludificar é tão mais simples e dá efeito, tá bom? Aí, então, algumas ideias. Coloquei mais ideias aqui, de gamificação simplesmente com papel e uma caneta. Um papel e um lápis. Eu posso jogar um jogo da velha, ao invés de colocar bolinha, xizinho, coloca as palavras do vocabulário. Aí é sua vez. Deixa um com uma caneta vermelha, um com uma caneta azul para diferenciar no tabuleiro. Então, o jogo da velha aqui é você escrever o nome dos lugares da cidade ao invés da bolinha xizinho. Então, na minha vez, eu vou lá e escrevo bank. Aí o outro, na vez dele, vai e escreve supermarket. Aí depois o outro, na vez dele, escreve school. Até formar o jogo da velha. Na dinâmica do jogo da velha, mas ele está praticando de forma autônoma aí o vocabulário. Thelma colocou aí um emojizinho que eu vi. Muito bem. Tem mais, Diana. Tá vendo como é simples, gente? Você fala assim para eles, a Bárbara. Ai, obrigada, gente. Que bom que fez sentido. Tá vendo como é simples? A própria folha do caderno. Vai lá no final, vai lá na última página. Agora a gente vai jogar jogo da velha. Karina, vamos jogar um jogo da velha. Ao invés de colocar bolinha e xizinho, coloca o vocabulário que estudou, tá? Dá um comando em inglês. O Hangman já é super conhecido, mas como que eu uso o Hangman? Muitas vezes, né? Uma forma que eu uso o Hangman muitas vezes, gente, é para revisar vocabulário até para avaliação. Então eu falo para eles, pega o livro, qual é o vocabulário dessa unidade? Vocês vão jogar a forca agora com o vocabulário dessa unidade. E aí eles vão revisando o vocabulário com a forca ali, tá? Butterfield, que é a batalha naval, que a gente já conhece, tá? Acho que todo mundo já jogou batalha naval quando era criança. Dá para fazer na própria folha do caderno. A Jana colocou que ok, ela já jogou batalha naval. Simplesmente, gente, lápis e caneta, papel e caneta, tá? Tem como você também imprimir pronto. No Miss Teacher tem, dentro da plataforma do Miss Teacher tem um template desse jogo bem legal. Aí, ao invés do aluno falar o número 6, letra A, número 6, ele pode falar em inglês. Letter A, number 5. Tá? Ou mais, eu posso, ao invés dos números, colocar vocabulários que a gente estudou. Então, essa vai ser a coluna do bank, essa vai ser a coluna da school, do
supermarket, gente, eu não tô lembrando o nome de outros places, então. Mas, enfim, eu vou colocando aqui, né, hotel, que mais? Deixa eu ver. Park, vou colocando. Aí eu coloco aqui. E aí, ao invés dele falar números, letras, ele fala os vocabulários. Ou na hora de fechar, Thaís Palminha, na hora de eu falar o comando, eu crio uma frase com aquela coluna que eu quero que ele marque, né? I need to go to the bank. Ah, bank. Então tá na coluna do bank. Então eu tô criando frases, né? Então, bem legal. Papel e caneta resolve. Esse daqui é aquele joguinho de fechar os quadradinhos. Então, de repente, você pode usar numa atividade de speaking, de conversação. Os alunos estão ali conversando, né? Perguntando, respondendo. Quem acerta a resposta faz um risquinho. Quem fecha o quadradinho primeiro pontua. Só o conversar, ele já está praticando o que ele aprendeu, né, de forma aí autônoma, tá lá no final da nossa pirâmide, a gente está fazendo com que o aluno vivencie uma situação real sobre isso, mas eu posso ludificar mais. Coloco o jogo dos quadradinhos junto, que eles amam também. Um papel e caneta resolve. Então olha quanta coisa legal que dá para fazer de forma simples, e isso é ludificar, gente. Deixar mais, que engaja mais. Olha aqui, a Jana, ó, esse com dots eu tenho dificuldade de entender. Cada vez que um responde, você também pode dar uma caneta de cada cor para cada um deles, tá? Então, ó, posso sim, claro, vamos de novo, ó. É uma folha com bolinhas, só bolinhas. Aí, cada vez que eles acertam alguma coisa, na verdade, assim, a gente joga só fazendo risco, né? O jogo verdadeiro, a base do jogo, é você jogar só fazendo risquinho e quem fechar primeiro um quadrado ganha um ponto, né? Como se fosse o jogo da velha, que você vai colocando bolinha, xizinho, quem fecha a sequência primeiro ganha. Aqui você vai colocando risquinho e quem fecha a sequência de um quadrado primeiro pontua, ganha, tá? Com os maiores gosto de jogar Stop in English. Isso mesmo, Paulo, Stop in English eles amam também. Dá até para você fazer já uma caixa de palavras que eles podem usar no stop se eles ainda não têm domínio de muitos vocabulários. Também você pode dar um pré-conteúdo para eles usarem. Se for os pequenininhos, também dá certo. De repente, animals, você coloca lá uma tabela com animais e places. E aí eles vão ter que identificar na hora de preencher o stop qual que é animal mesmo, e que começa com a letra que eles precisam, dá até para dar um banco de palavras antes, se for os que não têm muito domínio. Eles amam jogar, né? Aí, ó, voltando nesse daqui dos dots, a gente associa perguntas, né? E aí, a gente associando as perguntas, eles vão fechando o quadradinho conforme eles respondem certo. Então, ele pode fazer risquinho, a caneta dele é vermelha, por exemplo. Ó, tá vendo que tem uma caneta rosa e uma laranja? É que aqui na imagem não dá para ver muito bem que é duas cores, mas uma rosa e uma laranja. Então, eu faço risquinho, faço outro risquinho, faço... Então, conforme eu respondo certo, eu vou lá e faço um risquinho, e a estratégia do jogo é eu fazer o risquinho no lugar certo para conseguir fechar, tá? Dá para jogar assim, eu fecho só com a minha cor, ou de repente você pode criar a regra com eles, que mesmo que o quadradinho do amigo, e você conseguiu fechar, aí o ponto é seu. Né? Na sua rodada você conseguiu fechar, o ponto é seu. Tá? Então, não sei se ficou claro. Melhorou? Melhor fazer em duplas. Isso, tem que ser em dupla. Esse precisa ser em dupla. Tá? Como se fosse o jogo da velha. Cada um vai jogar uma hora, um coloca a bolinha, outro coloca o xizinho. Aqui a mesma coisa. Eu coloco o meu risquinho, você coloca o seu risquinho. Até fechar o quadradinho primeiro. Quem fechar um quadradinho primeiro, ganha um ponto. Tá? Mas a gente pode associar que só vai poder... Essa variedade de atividade ajuda também a ativar. Sim. Tá? E aí você combina já, ó, só vai valer para fazer o risquinho se você responder certo. Bom? Aqui, ó, isso aqui é o exemplo, gente, de um material que eu comprei pronto, a Jana colocou. Isso daqui é um jogo de forca que vende já pronto. Já tem pronto. Vou tentar fazer essa semana. E isso, tenta jogar em casa com alguém da sua casa. Você dá uma praticada, depois você
você joga com os alunos, ou pesquisa. No próprio YouTube vai ter vídeo ensinando a fazer o jogo dos dots, tá? Mas se te bater uma dúvida aí também, você pode me mandar um áudio depois, que aí eu te ajudo melhor. Ou, aqui, ó, eu comprei esse jogo da Forca Pronto, daqueles jogos dos pais e filhos. Já viram essa marca, Pais e Filhos? É baratinho. Aí o que eu fiz? Eu plastifiquei com contact, né? Para eles poderem escrever com caneta em cima e apagar. Tá vendo que aquelas canetinhas que apaga? E aí eles vão riscando as partes do corpinho conforme vai errando. Aqui embaixo, eles vão colocando a palavra, ó, a formação da palavra é aqui embaixo. E aqui são as letras que eles vão riscando que já foi. Bem legal. E aí eles pegam o livro, ó, né? Eles pegam o livro, estão vendo as palminhas, estão ficando felizes. Aí eles pegam aqui o livro e vê os vocabulários que foi estudado e fazem em cima dos vocabulários que foram estudados, até revisão de prova, eles amam. Aqui é o que eu falei para vocês da Batalha Naval. Esse daqui tem dentro do Miss Teacher, então quem é assinante da plataforma tem lá acesso a esse material, bom? Aí eles... Opa, que eu passei sem querer. Aqui depois dá para ver melhor. Esse aqui ele é em branco, ó, para você colocar o vocabulário que você quiser. Esse aqui já é um exemplo com vocabulário. Tá vendo? Tem as palavras aqui do lado, ó. Apple, bear, cat, dog. Coloquei em ordem alfabética palavras. E aqui eu coloquei nome de números também em inglês. Aí na hora que eles vão falar, os números, esse é. A hora que eles têm que chegar perto, que eu não enxergo, gente. A hora que eles vão falar, eles falam a coluna, por exemplo, Apple 2, né? Dog 10. E aí você está praticando a leitura ali, a fala. Posso pedir para eles criarem uma frase, enfim. Já fiz com substantivo e adjetivo. Aí eles têm que ler o adjetivo primeiro, depois o substantivo, aí eles dão um risado, fica engraçado. Né? Porque, tall, sei lá, tall mouse. Né? Eles, ó, que bacana, tá? Eles colocam bacana, é muito legal. Porque eles acham engraçado o que forma. Você pode até pedir eles escrevendo do lado, né? E depois compartilhar com a sala. Formou. Cria uma frase engraçada agora com esse adjetivo e substantivo que você cruzou no jogo. E eles criam. Então, é bem legal, dá para virar muita coisa aí. Aqui, ó, impresso o joguinho dos dots, né? Das bolinhas. Esse daqui a gente tem dentro da VIP Room, tá? Disponibilizado lá para quem é assinante. Ó, olha um exemplo do jogo da velha com vocabulário para os pequenininhos. Esse daqui eles não escrevem, porque é os pequenininhos, eles não têm domínio ainda da escrita autônoma. Mas, ó, eu coloco a figura, eles falam. Para os maiores, a gente pode usar eles criando uma frase com a figura que eles colocaram, que eles escolheram colocar, tá? Aqui é um dado de preposição. Tá vendo o dado da preposição? Aí caiu on. Vai colocar book. Então ele vai ter que falar the books on the table. Antes de colocar a pecinha dele aqui, ou fazer o xizinho, eu plastifico tudo, ó, para eles usar aquelas canetas que apagam. Tem na VIP Room, tá? Isso daqui tem lá também, esse jogo. Então, mas tá vendo como que a gente ludificou de forma simples um conteúdo? Né? E já dá um clima diferente na sala? Ó, materiais manipuláveis, né? Coisas que a gente tem até em casa e dá para você usar para criar aí uma ludicidade na sua aula. Essa roleta eu já comprei ela, você acha em Shopee, em vários sites, depois posso até mandar o link para vocês. Também escreve com caneta paga. Eu fiz com eles aqui, gente, isso daqui, eu fiz sabe o Mind Map? Né, o mind map, criar um mapa mental com eles, a gente criou usando a roleta. Então, eu coloquei os lugares da cidade aqui, aí rodava a roleta, escolhi um aluno, caiu lá, quero o link, depois eu mando no grupo. Caiu lá, school. Aí o aluno tinha que escrever no mapa mental o nome de um item que tinha na school. Aí ele falava lá. E aí a gente colocava, entreguei a folha do mapa mental para eles, só a estrutura. Então eles foram colocando o nome dos lugares da cidade e depois eles tinham que escrever o nome, um vocabulário que tinha a ver com aquele lugar da cidade, mas que
tivesse caído na roleta o nome do lugar da cidade e o colega tivesse falado o nome do item. Então, caiu lá para o Joãozinho responder. Caiu lá, school. Aí o Joãozinho falou, book. Aí todo mundo na sala escrevia no mapa mental a palavra book. Então, ela colocou muito legal. Já ludificou. Do que eu só falar para eles assim, entregar um mapa mental e falar, pesquisa aí vocabulários e faz um mapa mental sobre os lugares da cidade. A gente já deixou uma coisa ludificada, fez no coletivo, a vivência foi maior. Jogo do Uno dá para fazer N brincadeiras. Depois eu vou ver se eu tenho aqui para mostrar para vocês. Mas na VIP Room a gente tem um jogo do Uno com o verbo to be. Então eu desenvolvi o jogo do Uno mais para trabalhar o verbo to be. Então eles vão jogando o jogo do Uno como na mesma regra de um jogo do Uno, colocar cor com cor, número com número, dentro da regra do jogo do Uno. Mas nas cartas tem os verbos, tem o pronome, o verbo to be e um outro verbo, um complemento, um substantivo. Aí na hora que eles estão jogando, só vale jogar aquela carta se ele criar uma frase usando o verbo to be e os outros recursos que estão ali dentro da carta para criar uma frase. Então é bem legal. Dado, gente, dá para fazer N brincadeiras. Eu posso associar cada face do dado a um comando, a um desafio. Então, se cair no número 6, vocês precisam falar uma frase com passado simples. Se cair no número 5, tem que falar o nome de um animal. E aí eles vão jogando o dado e ver qual é o comando que está relacionado àquele número que caiu no dado e executam um comando. Então, dá para fazer uma das brincadeiras, tá? E a Magic Box, Mr. Box, né? Que é aquilo que eu falei para vocês, dá para tirar de dentro de uma caixa N coisas e trabalhar uma atmosfera mais lúdica. Tem aqui, acho que os vídeos, vamos ver. Let's. So here we have the Magic Box. Let's go. Are you taking some? Vou colocar aqui, ó. So here we have the Magic Box. Let's go. Are you taking something here? Let's see. What is it? Shark. Let's repeat. Shark. Shark. A small shark. Small shark in the box. Let's see. What is it? A big shark. Not that. What is it? Turtle. Turtle. Small turtle. Box, and now you say? Let's see. A big turtle. Olha lá, a Ivonete colocou, com os pequenos eu uso o dado que eles escrevem. Então, isso, muito legal também, né? Dá para escrever lá, palminhas, uhul! Aí, gente, eu fico tão feliz quando vocês colocam emoji, eu sou pior que criança. Muito bem, gostaram? Oi. O que as crianças falam? Eu não entendi. A gente combinou um bim, salabim, bim, bim, mas você pode qualquer frase de mágica, né? Para simular que é uma mágica, né? Você pode criar com eles uma fala ali que eles, como se estivesse fazendo uma mágica. Dá para você levar uma varinha mágica, fazer de conta, deixar a criança bater assim com a varinha como se fosse a mágica. Então, para criar a atmosfera. Tá? Mas vocês viram ali, eu posso estar apresentando um vocabulário, gente, de uma forma mais lúdica. Ai, Ju, eu não tenho bichinho, não estou em condições de gastar com isso agora. Coloca a figura, imprime, recorta de algum livro didático antigo que você não está usando, né? Você quer falar? Tem mais alguém que quer falar? Imprime. Tem uma teacher que eu não sei se ela está querendo. É a Paula. Será que ela está querendo falar e o microfone está cortando? Paula está sendo falhado, amor. Tá. Desculpa, estava aberto meu microfone e eu não percebi, foi sem querer. Me perdoe. Eu que lhe dei o emoji aqui, está tocando meu telefone também. Desculpa, foi sem querer, I'm sorry. Imagina, acontece.
Bom, então, né, dá para ir tirando figura, né, a teacher colocou aqui, né, imprimir, então é possível, né, de forma custo bem baixo, coisa que você tem livro didático, gente, às vezes muda o livro didático, guarda uns 2 livros, né, que a escola vai eliminar, guarda para você recortar e usar as figuras, dá para fazer flashcards com a própria figura do livro, tá bom? A Jana colocou a carinha. Esse outro, ó, vamos ver esse, ó. Ai, peraí. Clap. So here we calm down. The little monkeys is sleeping. Calm down. Be silent. The little monkeys is sleeping. He's sleeping. Here, could you hear? Calm down. The little monkeys is sleeping, class. Usar mascote, gente, para criar um clima, uma atmosfera, né? Para você, de repente, ali dá para trabalhar present continuous, né? Movimento, falar N coisas, tá? Para deixar a sala mais calma. Adoro mascote, a Isabel colocou. Isso mesmo. Bom, aqui só mais um exemplo que a gente tem lá na VIP Room. Vou rapidão para a gente começar a entrar na parte de histórias, tá? Olha que legal. Então, vídeo, trabalho vocabulário, e olha que bacana como dá para você criar craft maker, né? Você criar aí corte, colagem, construir alguma coisa com eles, até com o próprio material, né? Esse material aqui eles aprendem, esse daqui é dos pequenininhos, lá da VIP Room, eles aprendem sobre os animais da fazenda, depois a gente monta uma maquete com eles, os animais da fazenda, onde eles vão colando em cima as palavras, tá? Esse daqui dobra, passa cola e cola, assim, os personagens em pezinho. E tem aqui também o celeiro, né, que a gente cola aqui no fundo, ó, e cria uma maquete com eles dos animais da fazenda, e dá para você trabalhar vocabulários, bem legal, tá? Mas esse está trazendo eles para uma vivência do conteúdo, ok? Tudo bem até aqui? Então, entenderam lá a linha de raciocínio que a gente vai fazer para o nosso curso ser, para o nosso conteúdo fazer sentido para o aluno e como deixar isso mais lúdico? Aí, ó, eu vou deixar para vocês o cupom, quem se interessar pela VIP Room, vou colocar para vocês no grupo o site que explica melhor sobre ela, tá? E se vocês usarem o cupom VIP20, o valor que está lá ganha mais 20% de desconto porque vocês participaram do curso, tá bom? Então, vai essa página aqui que vocês vão ter acesso, ó. Deixa eu ver se eu consigo já até copiar aqui. Mas depois vocês vêm com mais calma. Eu vou compartilhar o link no... Nossa, que link gigante, peraí. Deixa eu tentar pegar ele menor aqui. Aí vocês já vão... Não tá aqui, peraí. Ai, meu Deus, peraí. Aí vocês já salvam o link aí. E não esquece do cupom, tá? Deixa eu ver se eu consigo colocar aqui no... Tem flashcard? Tem, gente. Tem uma... Como fala? Um material com... Nossa, acho que tem uns 30 temas de flashcards. O material inteirinho só de flashcards, tá? Ó, em junho faz um ano que eu estou VIP. Uma maravilha. Não consegui ver tudo ainda. Ah, olha só que interessante. Que legal que você comentou, Van. Porque assim, ó, e todo mês tem atualização, né? Olha lá, elas são divididas, isso mesmo, ó, estão divididas em sequências didáticas, como você mostrou. Sim, está dividido por faixa etária, tá? Então você tem 2 planos ali, se você quer para as crianças de 3 a 6 anos de idade, e aí tem um material lá dentro para você desenvolver. E assim, pasta, gente, de sequência didática, aí depois tem uma pasta só de material extra, você fala assim, Ju,
para minha turma, eu acho que essa atividade aqui não vai dar muito certo, mas eu quero trabalhar esse tema, vai na pasta de essa, tem mais atividade ainda, tem pasta só de datas comemorativas, tem pastas só de vídeo, tem material só para contar história. Gente, é muita coisa mesmo, você não dá conta de usar tudo, de tanta coisa que tem, você fica tranquilo assim, o ano todo, né? E ainda, tudo que vocês vão vendo lá no feed do Miss Teacher que a gente vai lançando, de atividade nova, vocês vão vendo lá, a gente vai acrescentando na plataforma mensalmente, então você vai recebendo por um ano a atualização, e a gente sempre indica, baixa tudo, salva num drive para você que é seu, né? Que aí é o acesso durante um ano que você tem lá do material, mas tudo que está lá é seu, você pode baixar e guardar para você. E aí você recebe a atualização por mais um ano. Bom, e depois se você quer renovar as atualizações, Ju, eu quero continuar recebendo atualização, quero continuar tendo acesso. Aí na segunda vez que você vai fazer a assinatura, a gente dá um desconto também, porque você já é VIP, né? Então você tem um desconto. Enfim, entra lá, olha, tem dúvida, pode mandar no particular, que a gente vai tirando as dúvidas. E assim, coloquei o link para vocês aqui, se vocês quiserem já salvar o link para depois conhecer, tá bom? E a Thaís colocou, é verdade, eu tenho, e ainda não consegui dar conta de tudo. Que é muita coisa, né? Então, assim, ainda não dei conta de ver tudo. É muita coisa. E eu sempre aconselho, vai baixando, baixa as pastas, salva no seu drive aí, que se não deu para você usar agora, daqui 2 anos você decidiu usar, tá lá, é seu. Mas é muito material. Tem mais de 1000 materiais lá dentro. Então, vale muito a pena. Depois vocês entram com calma e dá uma olhadinha, tá? Aí, vamos para a segunda parte. Depois, se vocês tiverem dúvidas, vocês me falam, eu tiro as dúvidas de vocês. Mas, aproveita esse cupom. Esse cupom vai ficar disponível para vocês por uma semana, de 20%. Então, o valor que está lá na hora que vocês entram, digita o VIP 20 no carrinho, na hora de fechar, que dá mais 20% de desconto. Bom, se surgir dúvida, vocês me chamam. Mas, vocês vão ver que vale muitíssimo a pena. Ai, por que passou? Agora, não tá indo. Não tá em modo apresentação. Deixa eu ver. Deixa eu ver se aqui. Agora a gente vai começar a falar sobre histórias. Tudo bem? Fechamos esse ciclo aí. Vou falar sobre histórias. Tá? Vou tentar ser. Paulo, Matheus, ótimo. A Jana, excelente, gente. Então, eu vou falar a Diana. Vamos falar de histórias. Eu não vou falar muito para vocês como contar a história em si, porque a gente tem um workshop só sobre storytelling, né? A gente fala bastante sobre como contar a história, né? Quais recursos utilizar dentro da história no momento que eu estou contando. Eu vou falar mais para vocês como preparar o aluno para ouvir uma história e o que fazer com essa história depois que eu contei, tá bom? Porque aí entra naquele raciocínio que nós já estávamos falando de planejamento de aula, tá? Bom, o que a neurociência mostra pra gente? Ela mostra que trabalhar com histórias, gente, né? Para a criança aprender melhor, para o cérebro associar melhor, é importante, né? Que a informação que você está passando para o aluno, ele venha num contexto, que se eu trabalhar emoção e repetição, ele vai absorver melhor esse conhecimento, tá? E as histórias infantis, elas trazem isso, né? A história, pode ver o storytelling, quando alguém começa a contar uma história interessante pra gente, a gente se prende na atenção, a gente quer saber até o fim, a gente quer saber o que vai acontecer. No marketing, é usado muito, né, o storytelling, é aquela brincadeira que a gente fala assim, a família da propaganda da margarina, porque você não compra a margarina, você compra o storytelling que tem por trás, né, a história da família feliz, indo viajar, sentando na mesa do café da manhã e comendo, todo mundo feliz, um pouco margarina, né? Então você compra esse storytelling, a sua mente não percebe, mas você está comprando a história. Então a história ela faz isso, ela cria conexões, ela aprende, né? Então é importante você trabalhar, é necessário que você trabalhe as histórias, tá? E aí, como que eu vou fazer isso? Né? Como que eu vou trabalhar a história? Tá.
Fui demais aqui. Então, eu vou dividir entre antes da história, durante a história e após a história. Ah, então, como que eu vou fazer? Eu vou preparar meu aluno. Lembra lá que no nosso planejamento a gente também prepara o aluno antes de entregar o conteúdo para ele? Lembra disso? Que eu falei, olha, põe uma música, põe uma coisa. Mesma coisa antes de contar a história. Já faz o aluno entrar nessa atmosfera, saber sobre o que nós vamos contar a história, né? Então, o pré-reading, preparar o aluno, eu mostro imagens sobre o tema, eu ensino algum vocabulário-chave, porque aí a hora que eu estou contando a história, ele já conhece o vocabulário-chave, ele começa a entender melhor a história, né? Eu já faço perguntas sobre o tema. Então, ó, do you like animals? Né? Então, eu já vou envolvendo ele. Na hora de contar a história, é legal eu usar muito gesto, né? O próprio TPR que a gente falou, faz movimento, usa imagem, usa fantoche, né? Ó, uma voz expressiva tem que ter entonação, muda o tom de voz, faz uma voz diferente para cada personagem, vai oscilando a sua voz, uma hora você fala mais alto, outra hora você fala mais baixo, você faz sussurro, você faz... Então, cria essa atmosfera, né? Faz repetição, volta naquela parte e repete aquele vocabulário-chave com eles, pede para repetir, enfim, cria todo esse, né, durante a contação da história, ó. The lion is big, let's go, let's repeat, big, mostra um leão grande, então faz todo aquele envolvimento, trabalha, ó, uma dica legal, mexe com os sentidos da criança, né? Cria emoção, cria suspense. Eu falo no workshop de storytelling, o lobo espirrou. Pega um espirradorzinho de água, espirra água neles, que você está criando, você está mexendo com o sensorial, né? Ai, a torta de maçã, né? Que a personagem assou, passa ali um cheirinho, compra um cheirinho, né? Que lembre fruta, alguma coisa, espirra o cheirinho. Então, vai trabalhando as sensações ali. Estou contando a história, dá alguma coisa para passar na mãozinha deles para eles sentirem. E vai ali envolvendo eles nos sentidos também. Isso funciona também com adulto, tá, gente? Eu dou muito exemplo de criança, porque meu público é criança, eu trabalho com crianças, né? Mas tudo isso você pode adaptar para adulto. Dá certo, tá bom? E aí você vai trabalhando. Mostra a ilustração lá. Point to the cat. Então, pede para eles, no meio da história, apontar cadê o gato na ilustração. E depois da história? Eu só leio a história por ler, tá? Eu não vou desenvolver aí o inglês em si. Então, eu preciso, após a leitura da história, trabalhar esse conteúdo com o aluno para ele acomodar isso, fazer sentido. Então, o próprio conteúdo da história, tá? Eu posso vir aqui, ó, e trabalhar na sequência. Um jogo da memória, um brinco, uma atividade de ligar, um desenho da história, sequenciar as imagens da história, eles dramatizarem, fazer um reconto dessa história. Então, ele tem que viver essa história, tá? Ele pode registrar, ele pode reproduzir, mas eu preciso dar sequência. Ler por ler só para aprender inglês não vai fazer tanto sentido. Bom? Falar sobre o personagem favorito dele na história, o que ele gostou, criar uma mini história sobre aquilo, então ele pode diminuir aquela história toda e fazer uma historinha menor, né, ó, recontar a história, repetir as palavras, fazer jogos envolvendo a história, quiz, N coisas, vou mostrar para vocês na prática. E aí, olha só, dica de ouro. Use repetição sem medo. Então, aquilo que você acha que é vocabulário chave ali na história. Repete mesmo, tá? Vai repetindo. Use os gestos e a expressão corporal. Lembra do TPR. Evite tradução direta o tempo todo, tá? Então, começa assim, mostrar imagens mesmo, mostrar desenhos, fazer movimento. Escolha histórias que trazem repetição, imagem clara, de linguagem simples, tá bom? E trabalhe aí os sentidos e as emoções durante a história. Ok? O Crazy Monster. Aí, ai meu Deus do céu. O Crazy Monster, ele é amigo da Teacher a long. Vou soltar já o vídeo. Aqui é o exemplo de um storytelling, não está relacionado à história dos monstros. Esse material, gente, é o nosso material de contação de história que tem dentro da VIP Room e tem ele separado para quem quiser adquirir só ele, tá?
São 22 histórias, 250 páginas de atividades. Então, tem aqui, ó, o link para você assistir a animação da história, aí tem o flashcards da história, tem atividades de registro, brincadeiras, crafts, tudo para você trabalhar a história. São 22 histórias. Que tem, depois eu compartilho o link com vocês também, para vocês conhecerem. E para quem está no curso, estará com 50% de desconto. Bom, para apresentar o vocabulário. E tem emoji. Muito bem. Ó, adoro, gente, esses emojis. E aí, olha só. Para contar a história, por exemplo, o material traz flashcards, né? E aí eu poderia simplesmente só pegar esses flashcards. Mas eu tenho esse monstrinho aqui, que ele tem vários buracos. E aí eu vou contando uma história para eles, já vou usando do storytelling, para ir tirando itens de dentro desse monstrinho e contando a história. Então, eu vou dando uma prévia do que vai acontecer. Vocês vão ver que o que eu estou tirando daqui de dentro não faz sentido com a história do monstro. Quer dizer que eu peguei aleatório o vídeo só para associar a ideia de usar uma Magic Box aí para começar a apresentar o vocabulário. Tá bom? Mas vamos imaginar que fosse já os personagens da história que eu estivesse tirando, ou alguma coisa que representasse cada cor, e já ia apresentando o vocabulário antes de contar a história do The Color Monster em si, né, do livro. Acho que o meu não está aqui, que eu acho que eu levei para a escola, mas eu tenho o livro do The Color Monster. Então, antes de ler a história do The Color Monster para eles, eu faço uma brincadeira já apresentando o vocabulário, ó. Muito tempo. Ele mora num cantinho lá da minha casa. Só que o Crazy Monster, ele tem um problema sério. Ele vive hungry. Hungry. O que é hungry? Com fome. O Crazy Monster está sempre hungry. E eu compro uma comidinha, uma raçãozinha lá pra ele, que é própria pra monstro. Sabia que existe uma ração própria pra monstro? Mas aí o que acontece? Tem hora que a fome dele é tão incontrolável, ele fica tão hungry, que ele sai comendo o que ele vê na frente. Hoje ele me falou que ele está com uma stomachache. O que é stomachache? Uma dor no estômago. Provavelmente o Crazy Monster andou comendo além da ração dele. E aí hoje nós vamos tentar descobrir o que tem dentro desse barrigão do Crazy Monster. Então let's see, class. Look, what is it? A pencil. Let's see. What else? What is it? O Crazy Monster comeu uma ruler. Sharpener. Tô ficando preocupada. Será que eu devo levar o Crazy Monster no doctor? Um pedacinho para vocês. Ver as risadinhas ali, né? Gente, e você começa a criar umas coisas bem doidas, que eles amam. Oi. Onde que eu encontro esse monster? Menina, esse monster, se eu não me engano, ele era um jogo da Estrela que vinha. E você acredita que eu já comecei a procurar e parece que saiu fora, assim, não tá tendo mais? Mas depois eu dou uma olhadinha, eu vejo se voltou, se tem alguma coisa assim. Ele vinha uns brinquedinhos de plástico, assim, para colocar dentro. A dinâmica era mais ou menos essa mesmo, que era para as crianças colocar a mão e tentar adivinhar qual era o objeto, né? Então, essa era a brincadeira. Ele tinha um custo um pouquinho alto, porque ele é né, você vê, é um boneco bem legal, tal. Então, não sei se por questão de custo ou porque não teve muita adesão, saiu fora de linha. Eu vou ver depois para vocês, dar uma pesquisada se voltou. Mas você pode pedir para alguém criar, quem é bom em fazer patchwork, essas coisas, cria um, né, de tecido mesmo, pode criar e fazer a abertura. A abertura dele é tipo uma borrachinha, assim, um tecido emborrachado, que fica o buraco para enfiar a mão. Então dá para fazer, uma ideia bem legal, né? Aí dá para colocar as coisas ali dentro. E aí você conta uma história. E aí eu poderia estar tirando de lá de dentro itens que tem a ver com a história que eu vou contar do monstro, né? Do monstro das cores. Mas depois eu dou uma pesquisadinha, vejo se voltou. Se tiver voltado, eu coloco no grupo para vocês. Mas eu lembro que teve professores que me pediu, já não tinha mais. Mas dá pra gente criar de outras maneiras, tá bom? Você pode encapar uma caixa e fazer a cara de um monstro na caixa, né? No monstrinho
o monstrinho saindo da caixa, tá? E contar essa história aí, ó, que ele anda comendo. Vocês viram a hora que eu falei da ração, gente? Uma ração para monstro? Eles, não acredito que existe. Então você vai criando uma atmosfera ali, ó. Você vai aprendendo a atenção deles. Você sai como uma professora doida? Sai. Mas eles aprendem, gente. O importante é isso, tá bom? O importante é aluno aprendendo, pai satisfeito e dinheiro no banco, né? Se você está fazendo um bom trabalho, a gestão fica feliz e te mantém no trabalho, ou se você é professor particular, eles chegam em casa contando, os pais ficam fascinados, indica você, e o importante é o sucesso. Ó, aí contei a história, e o pós-história, né? Olha aqui o material que a gente tem para trabalhar histórias lá do Miss Teacher. De novo, vem naquela linha de raciocínio lá do nosso planejamento de aula, sequência didática, ó. Começa trabalhando o vocabulário, né, ó, começa trabalhando aí o contexto, aí eu dou mais uma puxadinha, começo a contextualizar mais, né, esse conteúdo. Então, não preciso parar só na história, a sequência para essa história. Dá para virar até projeto, tem história que dá para virar até projeto, né? Olha que legal. Aí eu fiz, né? Aí eu continuo, olha o jogo. Depois que eu trabalhei o vocabulário, contextualizei, vamos fazer uma vivência? Vamos jogar um jogo? Né? Aí aqui, ó, eu tenho a cartinha falando como eu me sinto quando eu estou brincando, como eu me sinto quando eu me machuco. E aí eles têm que jogar o dado e andar as casinhas e responder, né, como eles se sentem, qual é o sentimento. Ó, quando cai aqui, ó, pegar uma carta. Quando cai aqui, eles têm que voltar uma casinha. Então, tem aqui o dado das cores, né? Dá para jogar de várias maneiras, mas eles vão vivenciando e ampliando o tema, tá? Deixa eu dar... mas sempre aperto errado. Ó, esse quiz também é do Miss Teacher, está no canal do YouTube do Miss Teacher, quem não segue ainda, tá? Que tem vários vídeos lá de animação, de música, de quiz gratuito para vocês. É só procurar lá na barra de pesquisa do YouTube, Miss Teacher Drem, é Drem mesmo, que é meu sobrenome, tá? DREM. E esse aqui é um quiz. Terminou de trabalhar, ó, dá para ajudar o quiz. Olha que bacana. What emotion is it when you smile and laugh? A sadness. B, happiness. C, fear. D, anger. Happiness. If you cry because you lost your toy, how do you feel? A, happy. B, sad. C, excited. D, calm. Sad. What emotion is it when your face is red and you shout? A, anger. B, love. C, calm. D, happiness. Anger. When you see a spider and scream, what do you... Ó, vou parar um pouquinho que ele é longo, tá? Mas olha que legal. Aí você pausa, né? Faz a pergunta, dá uma pausadinha no vídeo, tá? Espera eles responderem e você solta para ver a resposta. Gostaram? Então já corre lá pro canal, ó. Aqui, ó. Tem até aqui em cima, aqui, ó. Canal do Miss Teacher. Segue lá que quase todo dia tá entrando vídeo novo. Música de Páscoa, já coloquei umas 3 lá para vocês ensaiarem com os alunos. Vai chegar agora o mês de maio, que é Dia das Mães. Já tem música lá para ensaiar do ano passado, que fez sucesso, que muitos teachers usaram, e esse ano com certeza a gente vai lançar mais. Aí é vídeo, é historinha, é animação, é quiz, tem freeze dance, tem um quiz do Zootopia, que você pode passar o filme do Zootopia, depois colocar o quiz que tem lá, para eles responderem. Gente, a teacher aqui fica aqui, ó, pensando em um monte de coisa para ajudar a vida de vocês, né? E aí vocês nem vão lá e seguem o canal. Segue o perfil do Miss Teacher.
Por favor, hein? Ah lá, tem um monte de coraçãozinho. Ê, isso mesmo. Bom, vou passar rapidão, depois eu deixo o material com vocês, para vocês visualizarem, tá bom? Com calma. Senão ninguém almoça hoje. So here, Ó, esse... meu Deus do céu. Peraí, bom. so here we have the magic. Esse daqui, de novo, sem querer, eu coloquei 2 vezes o vídeo, mas é a mesma ideia. Vou apresentar a história, posso usar lá de novo a Magic Box, né? Começa a apresentar, ó. Posso apresentar com o mascote. Primeiro eu mostro o mascote para eles e pergunto, né? E aí, gente, o que é isso aqui? What is that? Né? Ah, é uma lagarta. E como eu falo lagarta em inglês? Caterpillar. Ah, caterpillar. E aí vai, gente, você vai apresentando o conteúdo para eles. Também é do material nosso de contação de história, tá? E aí você vai, ó, apresentando o vocabulário-chave, e faltou um acento aqui em história, sorry. E vai fazendo uma prévia da história. Você vai colocando eles no clima antes de ler por si só o livro, tá bom? E aí, ó, vou reforçar o vocabulário. Tem jogo da memória, reforço o vocabulário. O próprio flashcard. Olha essa dica, pega essa dica. Eu vou até gravar ela aqui separado, ó. Para compartilhar lá no Insta. Porque essa dica é boa, ó. Deixa eu colocar aqui. Pega essa dica. Flashcards. Sabia que com os flashcards vocês podem gerar vários jogos e dinâmicas, tá? Próprio flashcard, se você imprimir 2 vezes, vira jogo da memória. Se você comprar esses matadorzinhos de mosca, de mosquito aqui, ó, dá para jogar tapa certo. Você espalha as cartas, espalha as cartinhas no chão, dá o comando. Apple. Quem bater primeiro na Apple ganha. Tapa certo, tá? Dá para pedir para organizar em ordem alfabética, em ordem crescente, decrescente, né? Dá para fazer até sei lá, como fala? Uma caça ao tesouro, tá? Então você pode espalhar pela escola as cartinhas escondidas em algum lugar, dá para eles ali uma listinha com os nomes, eles têm que ir procurando e achar essas cartas. Gente, dá para associar flashcards a N brincadeiras. Ju, tudo que eu tenho é um jogo de flashcard. Você já vai conseguir ludificar assim, ó, umas 20 ideias diferentes de brincadeiras. Nós fizemos um workshop uma vez só sobre flashcards. Foi um arraso também, um monte de ideia legal. Então fica a dica que flashcards é ferramenta de ouro na mão de professor, tá bom? Bom, é excelente. Dá para fazer uma brincadeira, ok? Ó, aí depois eu vou crescer esse conteúdo. Trabalhei o vocabulário. Agora eu vou pegar esses vocabulários aqui, ó, e vou associar os dias da semana. Então, ó, já trabalhei bem o vocabulário das frutas lá, das comidas. Agora eu venho, ó, e associo aos dias da semana, na própria Caterpillar. Aqui dá para a gente fazer uma ideia bem legal para eles montarem, tá vendo os dias da semana? A gente corta círculo de papel e eles vão escrevendo os dias da semana nesses círculos de papel. Depois eu vou colar as lagartas na sala para eles praticarem os dias da semana. Bem legal, já fiz bastante esse com os meus alunos. Aí, ó, beleza, trabalhei o vocabulário principal, contextualizei ele nos dias da semana, agora que eu quero crescer no conteúdo, vou subir mais um degrau da minha escada. Agora eu vou entrar no ciclo da borboleta. Agora eu vou falar sobre isso. Aí lá no nosso material do Miss Teacher e no de contação de história, eu consigo, ó, criar com eles aqui o círculo aí, né, o ciclo de vida da lagarta, tá? Ó, posso criar depois no pratinho, né? Então eu tô fazendo eles vivenciarem agora esse conteúdo. Ok? Ó, mais ideias aqui de hands-on. Isso aqui é um pratinho, gente. A gente corta ele pela metade, eles pintam de verde, corta um círculo vermelho, cria a cabecinha da lagarta. Aqui é com folha, com folhas de jardim, sai com eles para fora, deixa eles pegar as folhinhas que são caídas no jardim da escola,
cria lagarta com caixa de ovo. Tem um outro que eu compartilhei esses dias lá no Instagram, que era assim, aqui era garrafa PET cortada, uma coladinha atrás da outra. E aí cada grupinho de criança plantou alpiste ou feijão dentro dessas garrafas PETs cortadas. E aí tinha a cabecinha dela de papel. E aí foi crescendo o alpiste, o pezinho de feijão, ficou a parte verde do corpinho, como se ela fosse feita do que foi plantado ali dentro. Ficou muito legal, muito bonitinho. Tá lá no meu feed lá. Se vocês procurarem no feed do Miss Teacher, vocês vão encontrar as dicas. Tá? Olha outro exemplo, que também é do material nosso de contação de história. E também tem dentro da plataforma. Esse material de contação de histórias, a gente vende ele avulso, ou você encontra ele dentro da VIP Room. Se você já adquiriu a VIP Room, você encontra lá dentro esse material também. Que aí tem um módulo só sobre histórias, então tá lá dentro. Flashcards, aí eu trabalho vocabulário associado à imagem, trabalho aqui, de novo, dentro de um cenário todo, fixo bastante vocabulário com eles. Depois que eu fixei o vocabulário, eu começo a contextualizar esse vocabulário dentro da história. Então, aqui tem a história, a animação que vai no material, eu tenho o mesmo texto que a gente usou para fazer a animação, eu tenho ele escrito. E aí eu tenho os vocabulários aqui, E aí a gente começa a associar isso a contextos, né? Trechos da história para eles completarem, desenharem, para enumerar aqui qual está relacionado a qual. Então, a gente está entrando mais nas estruturas mesmo da história, na contextualização dela. E aí a vivência e reprodução, também vai no nosso material lá, de contação de história, vivência e reprodução. Tem o cenário, aqui embaixo não vai dar para ver, mas tem um lugar que você corta, tá? Um estilete, e aí tem os puppets, e a gente coloca o puppet por trás do corte, que aí o palitinho fica do lado de trás da folha, né, com a nossa mão, e aí só o personagem fica na frente. E aí a criança pode contar a história. Você pode imprimir grande, mandar plastificar, e aí com os palitoches ela vai contando a história. Tem as máscaras dos personagens, também bem legal, que eles podem colocar a máscara e reproduzir a história. Aqui, é um material que você corta as janelinhas, essa parte vai colada atrás, a casinha vem na frente, isso aqui vai colado atrás. Aí, quando abre a porta, as janelas da casinha, vê lá dentro os porquinhos. Então, é bem bacaninha também, bem bonitinho, para trabalhar muito essa questão de madeira, tijolo e palha, né? O vocabulário. Então, para eles vivenciarem, né, e reproduzirem a própria história. E aqui está um pouquinho de como é esse pack de materiais, tá? Tudo que vem, tem um vídeo aqui com tudo que vem dentro, essas são as histórias que vêm no material. Tá? Então, são as 22 histórias que vêm nesse material, e aí tem um pouquinho dele, como ele para trabalhar. Mas percebam que o raciocínio é o mesmo, né? Antes da história, eu preparo o clima, o ambiente, conto a história usando todos aqueles recursos de gesto, movimento, mexendo com os sentidos do aluno, personagem, tudo mais. Depois eu continuo a história trabalhando o conteúdo. Trabalho bastante o vocabulário, puxo para o contexto e faço eles vivenciarem de alguma maneira depois, para fazer o aprendizado, de fato, grudar neles aí. E dá para fazer projeto, dá para virar um projetinho, para depois se apresentar para os pais, né? Colocar uma exposição, mostrar para os pais, dá para filmar eles contando uma coisa e mandar para os pais verem. Então, assim, muito legal, dá para virar um projeto aí para apresentar. E aí, por exemplo, aqui, Monstros das Cores, sentimentos, de repente o seu livro didático está trabalhando sentimentos, você recheia mais a sua aula com material de história, né? E o meu material está trabalhando sobre ciclo da vida, insetos, eu venho e recheio mais com a história da The Very Hungry Caterpillar. Eu estou trabalhando, enfim, né, rimas com o meu aluno, eu trabalho com alfabetização bilíngue, eu gosto da alfabetização bilíngue. O The Cat in the Hat é excelente, o material traz muito essa parte de trabalhar com rima. Tem também o Fox in the Socks, né, também trabalha bastante essa parte de rima.
Enfim, dá para você associar aí com o conteúdo que você já está trabalhando no seu livro didático, nas suas aulas regulares. Bom? E aí, para deixar de presente para vocês, depois eu vou colocar o link no grupo também, tá com 50% de desconto ainda esse material, maravilhoso, eu sou apaixonada, ele é um material que foi relançado. Deixa eu pegar aqui para vocês, já vou pôr no chat o site dele, para vocês conhecerem mais, mando no grupo depois também. Ele é um material que foi relançado porque a demanda, o pessoal pediu muito, só que a gente teve no material anterior alguns problemas com direitos autorais. Então a gente reformulou todo agora sem essa parte dos direitos autorais, né? Para não ter esse problema. E a gente ainda enriqueceu mais, colocou mais histórias do que o material antigo. E também a qualidade visual, a qualidade de imagem, a gente melhorou muito mais, tá? Então já vou deixar aqui, ó. Juliana, vou precisar sair, sem problema, Thelma, fica tranquila. Conteúdo mais bruto eu já passei, né? Acho que a gente finalizou. Ele está com 50% ou temos que digitar o cupom. Do material de contação de história, ele já está com 50% na hora que você clica no link. Agora, a VIP Room, quando você clica no link, você vai fechar o carrinho e você coloca a VIP 20, tá? Então, ó, de nada, Thelma. Obrigada por estar com a gente, viu? Obrigada. Um final de semana abençoado para você, amor. Então, esse daqui, você já clica aqui no link e já vai direto com desconto, tá? Entra no site, você vai ver, vai falar um pouquinho mais sobre o material para você conhecer melhor. E aí lá já tem um botão para adquirir. E a VIP Room, que é a plataforma, também tem o site, você entra lá, mas aí você coloca o cupom. É que esse, Rô, já está com desconto no próprio link que você clica. Então, ele já abre com desconto. Agora, o outro, como ele não estava abrindo com desconto, a gente criou o cupom separado para digitar. Né? Mas na hora que você clica nele, ele já abre com desconto. Tá bom? Bom, é isso. Deixa eu ver se ficou dúvida. Me falem aí. Escrevam aí para mim o que vocês acharam. Tá? Deixa eu parar de compartilhar aqui para poder ver melhor vocês. Espera aí. Aí! Tudo bem. Se quiser dar print do nosso encontro, compartilhar lá, marcar a teacher, eu republico lá, tá? Ó, desconto vai até quando? Uma semana de desconto, tá bom? Tanto a VIP Room quanto o material de história. Já tem na VIP Room, se eu adquirir, as histórias já tem na VIP Room. A única diferença é que, como são 2 pacotes, é o pacote de 3 a 6 anos e depois tem o pacote de 7 a 10. Aí as histórias a gente deu uma dividida de acordo com o perfil da história para cada idade, tá? Mas, vamos dizer assim, que tem pelo menos no mínimo umas 10 histórias dentro de cada grupo que você adquirir desse material, tá bom? Então tem lá assim. Meio que vi aqui. Que bom, Diana! Que alegria! Ó, very nice time. Thanks a lot, a Paula colocou. Fiquei curiosa com a atividade com os animais e bolinhas embaixo. Como você usa? Aquele das bolinhas é para eles preencherem com a palavra mesmo, para eles poderem contar letras. Dá para você trabalhar até som também, né? O som das letras, eles perceberem a divisão das letras, né? Você pode fazer até divisão silábica com o nome do vocabulário. Por isso que a gente está com bolinha, para eles perceberem a quantidade de letras, e dá para você trabalhar som, fônicos em cima disso. Sensacional, teacher, vou procurar e seguir. Se não me segue ainda, ai, 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 corre lá, ó, Miss Teacher Drey, vai ser um prazer ter você lá, hein? Teve ideia, dúvida, pode perguntar. Quantas vezes ouvem a palavra? Não, essa é para escrever a palavra mesmo. Mas você pode fazer isso, pedir para eles colocarem embaixo números, né? Ó, foi super proveitoso, tá vendo? Quem não entra, gente, perde tudo isso. Poderia fazer momentos como esse, hein? Amei, pode deixar, já tá aqui no Aulas Maravilhosas, muito obrigada. Gente, eu fico tão feliz. Pode deixar que eu vou pensar, tá? Em mais coisas para vocês, tá joia? Bom, é isso. Obrigada por esse tempo junto. Obrigada por estar conosco aqui. Espero que tenha sido muito bom mesmo, tá? E qualquer coisa vocês me chamam.
lá no WhatsApp.